Hoje eu vou falar com vocês sobre a relevância dos padrões de projeto. E aí galera, beleza? Vocês sabem que na nossa área sempre aparece gente para desmerecer algum conhecimento, alguma coisa que é importante, mas que o pessoal fala que é só hype, que não presta para nada. Muitas vezes isso se aplica a alguma linguagem, né? Então Python não presta, Java não presta. Então o pessoal às vezes é muito rápido, né, em julgar as coisas sem refletir direito se de fato, né, aquilo que elas estão falando fazem sentido. Uma das coisas que o pessoal às vezes fala é que os padrões de projeto não tem mais relevância, que é uma coisa ultrapassada e que não é necessário mais você estudar os padrões de projeto. Eu conversei sobre isso com o Robert Martin, com o Uncle Bob. Se você não viu a minha entrevista com ele, dá uma olhada aqui. Uma das questões que o pessoal coloca é que, por exemplo, quando você utiliza programação funcional, há vários design patterns, vários padrões desaparecem. Isso não é verdade, né, pessoal? Os padrões de projeto eles aparecem, né, em vários momentos na hora que você está modelando um sistema de software. Então, quando a gente estuda, por exemplo, estruturas de dados, a gente fala sobre pilha, a gente fala sobre fila, a gente fala sobre árvores. Então, essas são formas de você estruturar dados. E em vários momentos, em várias soluções, aparecem essas estruturas de dados. A mesma coisa com os padrões de projeto. Apesar de ser num nível de abstração mais alto, né, a gente está falando de projeto de software e são soluções um pouco mais alto nível nesse sentido, quando a gente está falando de padrões em comparação com estrutura de dados, ainda assim são coisas que realmente aparecem frequentemente na hora que a gente modela um sistema de software. Então, de fato, é muito bom a gente estudar os padrões de projeto. É claro que quando esse estudo, né, quando esse livro dos padrões de projeto saiu, lá em meados dos anos 90, né, o livro é de 1994, obviamente que era mais relevante, por assim dizer, porque o desenvolvimento orientado a objetos, né, e a modelagem orientada a objetos, ela era muito mais utilizada e muito mais estudada, por assim dizer. Mas, hoje em dia, a gente ainda utiliza programas orientados a objetos, ainda utiliza design orientado a objeto, mas esse design, ao meu ver, ele se tornou um pouco mais simples. Naquela época, o pessoal utilizava, por exemplo, muita herança. Então, no próprio livro de padrões de projeto, ele fala para você preferir a composição à herança. E eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre esse problema e, de fato, mostro que a solução, utilizando composição, ela deixa o código menos acoplado, né? Então, as classes, quando você compõe as classes, essa associação, né, essa relação de composição, ela cria um acoplamento mais fraco quando você compara com a herança. Né? Uma classe ser filha de outra, né, quando tem alguma implementação na classe pai, deixa muito acoplada o código da filha com a classe pai. Então, de fato, hoje em dia eu utilizo muito pouco a questão da herança mesmo. Eu utilizo implementação de interfaces, né, que é quando você tem protocolos ou interfaces que você define em nível alto de abstração e você implementa essas interfaces. Mas nas interfaces só tem definições de operações, não tem nenhuma implementação. Então, quando a gente utiliza esse tipo de herança, né, que é a implementação de interface, não há esse acoplamento tão forte, né, entre as classes. E naquela época, né, 95, né, nos anos 90 até os anos 2000, faziam-se aquelas hierarquias de classe muito grandes que eu acho que deixa o código muito complexo. Então, não acho que vale a pena a gente fazer isso. E alguns padrões utilizam fortemente herança. Apesar de que na introdução lá do livro ele fala para a gente preferir composição à herança, existem muitos padrões que utilizam herança mais fortemente. Mas, como eu mostrei naquele vídeo, às vezes você pode implementar utilizando composição o que originalmente foi estabelecido como herança. E por que é muito bom você estudar padrões de projeto? Para você ter um vocabulário na hora de fazer o design do sistema. Então, muitas vezes aparece um problema em que você pensa, puxa vida, um strategy resolve esse problema, né? Um singleton, então, sei lá, você vai ter a conexão com o seu banco lá e você quer que só tenha uma instância
por assim dizer, dessa conexão, dessa ligação com o banco. Então você pode pensar, puxa, aqui valia a pena eu utilizar um singleton. Ou quando você tem estruturas de árvore em que você quer tratar os nós da mesma forma que você trata as folhas. Então aí você pensa, puxa, isso aqui encaixa bem um padrão composite e assim por diante. Então é muito bom a gente conhecer esse catálogo de padrões, porque vira e mexe aparecem situações em que se aplica algum padrão. É claro, o pessoal às vezes leva isso ao extremo, né? Então o sujeito está estudando design patterns, aí ele quer ficar encaixando os padrões em tudo que é lugar. Isso não é uma boa prática, né? A gente ficar querendo encaixar, né, esses padrões de projeto, até porque eles não vão aparecer tão frequentemente assim, né? Num sistema grande vai aparecer 2 ou 3 padrões de projeto. A ideia não é que você fique aplicando eles a todo momento. E às vezes vai acontecer o seguinte, você vai fazer uma implementação, né, utilizando o design orientado a objetos, e aí você vai pensar, puxa, isso aqui é um composite, mas depois de fazer a implementação, isso pode acontecer. E também facilita na comunicação, né? Então aqui eu tenho um composite, né? Quem já conhece de padrões de projeto já sabe mais ou menos o que é aquela parte do sistema, como que ela vai ser estruturada, como que ela vai ser implementada. Então, de fato, né, aquele livro, o livro Design Patterns, é um livro espetacular, né, é um livro muito profundo, né? O pessoal realmente estudou aqueles assuntos, né, em profundidade. Existem várias citações para vários outros trabalhos, né? Então, quando eles discutem um padrão, eles falam, ó, esse padrão foi implementado no Smalltalk ou num outro sistema, e vão listando várias implementações daqueles padrões. E, de fato, essa coisa era mais daquela época mesmo, né? Mas a gente pode dizer que os padrões continuam sendo tão relevantes quanto na época, apesar da aplicação deles ser um pouco diferente, né? A gente tende a utilizar muito menos herança do que se utilizava naquela época. Então esse vídeo curtinho era só para chamar atenção para isso, né, pessoal? Os padrões de projeto, eles continuam sendo relevantes, eles vão aparecer, você dando o nome para ele daquele padrão ou não, ele vai aparecer alguma implementação parecida com os vários padrões que aparecem lá no livro dos Design Patterns. Então vale a pena estudar, né, para você ter esse vocabulário da mesma forma que a gente sabe as estruturas de dados, né? Então, sempre aparece um problema, você pode ir lá dizer, olha, vale a pena implementar uma fila para resolver esse problema, ou utilizar uma pilha para resolver esse problema. Da mesma forma, aparecem os padrões de projeto. Então, eu recomendo, né, que vocês estudem, ainda que você realmente tenha que tomar cuidado para não querer aplicar os padrões em tudo que é lugar dentro do sistema. Então a ideia é utilizar com parcimônia. Então sempre também uma ideia geral é a gente tomar cuidado, né, para não ficar soltando aí opiniões ou julgamentos levianamente, né? Então dizer que Design Patterns está ultrapassado, não precisa mais, ou que o Python é uma linguagem que não presta, ou Java é uma linguagem que não presta, ou JavaScript é uma linguagem que não presta. Eu acho que isso é um desserviço, né? As diferentes ferramentas têm diferentes tipos de utilidade nos diferentes contextos, então vale a pena a gente não ser leviano e ficar soltando esse tipo de opinião por aí. Estudem os padrões, vale a pena. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.